Amém? Podemos nos sentar. Boa noite. Boa noite. Dá para ser melhor? Boa noite. Boa noite. Está todo mundo animado para esse grupo de oração, sim ou não? Sim. Deus tem muito reservado para nós, irmãos. Como a Raia me apresentou, eu me chamo Pedro. Olá, tenho 26 anos. Só 26 anos. Participo do grupo de oração Fogo do Alto desde 2015. Só isso. E é uma graça muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse grupo de oração extremamente especial, que é um grupo de oração de aniversário, onde nós vamos comemorar 24 anos de história desse grupo de oração que mudou diversas vidas, e eu tenho certeza que tem mudado a sua vida também. E meus irmãos, eu não sei para você, que já participa do grupo há um tempo, mas toda vez que nós fazemos aniversário no grupo de oração, eu me recordo justamente do momento em que eu entrei no grupo, lá de 2015. Eu lembro de um Pedro que era extremamente diferente do Pedro que é hoje. Era um Pedro extremamente diferente, a realidade que eu vivia, as pessoas que eu convivia, a maneira como eu me portava, os lugares que eu frequentava, a maneira como eu falava, a maneira como eu me direcionava às pessoas. Eu queria que nesse momento você aí, de onde você está, pudesse recordar a maneira como você era quando você chegou até o grupo de oração Fogo do Alto um dia, e a maneira como você está hoje. E eu tenho a certeza que é para todos. Você está completamente diferente. Porque é isso que é o grupo de oração Fogo do Alto na nossa vida. É uma obra de Deus que transforma. É uma obra de Deus que, como a gente cantava, ela vem nos consumir, ela vem reformar o nosso coração, ela vem reconstruir, ela vem nos conduzir, ela vem nos levar àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E sabe, hoje na igreja nós vivemos um tempo extremamente propício para justamente celebrarmos este aniversário do grupo de oração Fogo do Alto. Hoje nós vivemos a solenidade da ascensão de nosso Senhor ao céu. E a partir do momento que Jesus ele ascende ao céu, ele deixa uma promessa para os discípulos. A promessa de que o Espírito Santo viria. A promessa de que esse Espírito Santo faria com que eles fossem testemunhas. Daria força, tudo aquilo que fosse necessário. Seria este Espírito Santo que conduziria aquelas pessoas. E chegamos até o dia de hoje, no grupo de oração Fogo do Alto, onde o Senhor nos deu a graça de comemorar 24 anos de história e nos dá uma promessa, que será justamente aquilo que eu e você vamos escutar hoje e nós vamos vivenciar. A promessa que Deus tem para nós nesse 24º ano de história. Sabe, eu não sei vocês, mas toda vez que eu faço aniversário, eu penso naquilo que vai ser no próximo aniversário. De que maneira que eu vou estar quando eu fizer 27 anos. Eu fiz 26 anos há pouco tempo. Mas eu não sei vocês, eu penso como que vai ser esse meu ano. O que eu vou fazer, quais vão ser meus planos, as minhas metas. De que maneira que o Pedro vai se encontrar lá no dia 10 de abril de 2024, fazendo 27 anos. E nós fazemos muitos planos, muitas metas. Tentamos direcionar a nossa vida em direção a algo. Só que, meus irmãos, nesse aniversário do grupo de oração Fogo do Alto, não somos nós que direcionamos. Não são pessoas humanas, não são pessoas carnais. Mas é o próprio Deus que irá nos direcionar em direção a essa promessa. Amém? E é isso que nós vamos vivenciar no dia de hoje. Queria te convidar a pegar a sua palavra lá no livro, no Evangelho de Lucas. Pega lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Vamos lá então, Lucas 8, no versículo 40. Ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Certa mulher, porém, que sofria de fluxo de sangue fazia 12 anos e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: alguém me tocou. Eu senti que uma força saía de mim.
A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocara e como ficara instantemente curada. Ele disse: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Ele ainda falava quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga. Ele disse: tua filha morreu, não perturbes mais o mestre. Mas Jesus, que havia escutado, disse-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Ao chegar a casa, não deixou que entrassem consigo senão Pedro, João e Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e batiam no peito por causa dela. Ela disse: não choreis, ela não morreu, dorme. E caçoavam dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, tomando-lhe a mão, chamou-a dizendo: criança, levanta-te. O espírito dela voltou, e no mesmo instante ela ficou de pé. Amém? Amém. Pode olhar aqui para frente. Meus irmãos, aquilo que Deus ele tem para nós hoje, enquanto grupo de oração Fogo do Alto, é algo tremendo. A promessa que Deus tem para nós nessa noite é real, e nós vamos vivenciar essa promessa até o nosso próximo aniversário. Amém? Aqui nós vamos focar nessa passagem, Lucas capítulo 8, em dois personagens. A passagem ela gira em torno de dois personagens fora o próprio Jesus. O primeiro deles é Jairo. Repete comigo: Jairo. Jairo, quem que era Jairo, meus irmãos? Jairo ele era o chefe da sinagoga. Era uma pessoa extremamente importante. Era uma pessoa que mandava muito naquela região onde se situa a passagem de Lucas 8. Jairo ele era responsável, enquanto chefe da sinagoga, por interpretar a lei. Ele dava a direção ali da fé naquele lugar. Ele que deixava as pessoas pregarem. Era ele que escolhia quem poderia ler, quem poderia interpretar, quem iria fazer a leitura da escritura na sinagoga. Vocês vão concordar comigo que Jairo ele era uma pessoa extremamente influente naquela região, sim ou não? Diante de tudo que ele poderia fazer, diante daquilo que cabia em Jairo, ele era uma pessoa extremamente influente. Só que aí nós temos um segundo personagem nessa história, que é a mulher que sofria de fluxo de sangue. Alguns podem conhecê-la como a hemorroíça. E diferente de Jairo, ela passava por um contexto e por uma situação extremamente diferente. Se por um lado Jairo era extremamente influente, ele mandava muito, ele podia muito, de outro lado tinha essa hemorroíça, que estava perto dele, estava próximo dele, na mesma cena. E ela tinha um grave problema, que era justamente sofrer de fluxo de sangue há mais de 12 anos. Talvez você esteja se perguntando por que disso. E quando nós vamos entender um pouco mais a fundo a palavra de Deus, a gente vai ver que existia a lei de Moisés. Lá no livro de Levítico, dizia que se você passasse por um longo período de fluxo de sangue, esse fluxo não cessasse, você estava impuro. E ninguém podia te tocar, você não poderia fazer diversas coisas. Então nós temos aqui uma personagem, a hemorroíça, que era completamente marginalizada, era deixada de lado. Ninguém sequer gostaria de olhar para ela, porque ela era impura. E se as pessoas tocassem nela, elas também ficariam impuras. Então nós vemos aqui pessoas que estavam inseridas no mesmo contexto, mas numa realidade completamente diferente. Jairo, de um lado, extremamente influente, poderoso. De outro lado, a hemorroísa, extremamente marginalizada, deixada de lado, sem que ninguém quisesse sequer olhar para ela. Só que tem algo que esses dois personagens eles tinham em comum. Se a gente se aprofunda um pouco na palavra, a gente vai ver que tem algo que é extremamente semelhante entre eles. O que é? Meus irmãos, os dois, eles já tinham esgotado tudo aquilo que era material. Entenda bem isso. Tudo aquilo que era material, tudo aquilo que era natural, tudo aquilo que eles podiam fazer ao alcance das mãos deles, eles já tinham feito. A hemorroísa para tentar cessar o fluxo de sangue. E Jairo para tentar fazer a cura acontecer na vida da filha dele. Os dois já haviam tentado de tudo. A palavra vai nos dizer que a hemorroísa ela já tinha ido em todos os médicos possíveis. Ela tinha gastado todas as economias dela, mas ainda não tinha conseguido a cura. Da mesma maneira, Jairo, a gente consegue entender, sendo um homem de tamanha influência, ele poderia ter toda uma estrutura justamente em prol de salvar a vida dele, de curar os melhores médicos da região. Então os dois eles tinham essa semelhança. Eles já tinham tentado de tudo que era natural para que as coisas acontecessem na vida deles. Só que tem algo a mais, que é mais uma semelhança que eles têm. O mundo ele já não conseguia mais ajudar Jairo e a hemorroíça. O mundo já não tinha mais nada para oferecer para cada um dos dois. E os dois, se nós lemos na palavra, a gente vai entender que os dois eles tomam exatamente a mesma decisão diante daquela situação. Talvez passe batido para nós, mas a Bíblia ela vai dizer exatamente as mesmas palavras.
Eles veem que Jesus estava passando, a multidão estava se aglomerando em torno dele. E a palavra vai nos dizer que tanto Jairo quanto a hemorroísta, eles se prostram diante de Jesus. Eles caem aos pés de Jesus. Eles se entregam aos pés do Mestre, porque eles sabiam que aquilo que era natural já havia esgotado. Mas existia Jesus, o Messias, o Mestre, aquele que traria o sobrenatural. E eles acreditavam que a vida entraria neles. O natural, meus irmãos, já estava esgotado, mas havia o sobrenatural. Sabe, eu não sei o que você tem passado na sua vida, na sua rotina, na sua família, talvez dentro do grupo de oração, talvez alguém próximo a você, alguma realidade de doença, eu não sei. Talvez para você o natural já tenha passado. Você já fez de tudo, você já tentou de tudo. As pessoas falam coisas só negativas sobre a sua vida, sobre aquele seu parente próximo. Mas entenda, assim como Jairo e a hemorroísta tiveram esse entendimento de que o natural já tinha esgotado, mas existia o sobrenatural. Jesus, ele quer trazer o sobrenatural na minha vida e na tua vida, neste grupo de oração especial de aniversário. Jesus, ele quer agir poderosamente na tua realidade, na nossa realidade, enquanto o grupo de oração Fogo do Alto. Eles caíram aos pés de Jesus, se prostraram, e é isso que o Senhor quer que cada um de nós, enquanto grupo de oração Fogo do Alto, enquanto comunidade de Pentecostes, façamos. Mais um ano de história nós viveremos, e este ano Jesus pede que assim como Jairo e assim como a hemorroísta, nós possamos cair aos pés de Jesus, nos prostrar aos pés de Jesus, porque a promessa já nos foi feita. Aquele que se entrega a Jesus, aquele que depende inteiramente de Jesus, aquele que doa a sua vida inteiramente a Jesus, meus irmãos, a consequência é certa, a vida entra, a salvação entra na tua casa, aquela dificuldade que você tem vivido, se prostra aos pés de Jesus, e a salvação, ela vai entrar na tua casa, assim como entrou na vida da filha de Jairo, assim como entrou na hemorroísta. Pessoas que o natural já tinha se esgotado, que já tinham tentado de tudo, mas Jesus, o sobrenatural, agiu na vida deles. Jesus agiu na vida deles. Eu queria partilhar algo com vocês que eu mesmo vivi, que alguns já sabem, eu contei um pouco disso no ano passado. Mas, meus irmãos, a nossa vida, e quando nós lemos aqui, Jairo e a hemorroísta, nós vemos pessoas que decidiram, em certo momento da vida deles, independente do passado, independente do que eles viveram, em certo momento eles decidiram depositar a vida deles inteira em Jesus. Eles decidiram que a partir daquele momento a decisão deles seria integral, seria total, em entregar tudo para Jesus. Eu entrei no grupo de oração Fogo do Alto em 2015, como eu disse agora há pouco. 2 anos depois, em 2017, eu fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Fiz uma cirurgia, fiz um tratamento em 2018, fiquei muito bem durante 4, 5 anos. No final do ano passado, partilhei também com vocês, fiz um novo exame e esse câncer havia voltado e se espalhado por boa parte do meu pescoço. E a partir do momento, meus irmãos, que eu recebi essa notícia, o medo, ele, de certa forma, tomou conta do meu coração. Porque eu não sabia aquilo que ia acontecer e também não sabia o porquê que Deus havia colocado isso na minha vida. Porque no momento onde aconteceu a primeira vez, o primeiro câncer, eu tinha uma vida totalmente diferente, eu nem servo do grupo de oração era. Então a dúvida e o medo, eles pairavam sobre o meu coração. Das consequências que viriam, que talvez não poderia nem estar aqui pregando hoje para vocês. Tamanha era a dificuldade que essa nova cirurgia, ela traria para a minha vida. Só que, meus irmãos, a partir do momento que a poeira baixou, que eu entendi que era necessário passar por isso, que eu entendi que Deus, ele tinha algo a mais nessa doença na minha vida, que eu entendi que assim como Jairo, assim como a hemorroísta, passaram por extremas dificuldades na vida deles, mas precisaram, entenda bem isso, precisaram depositar integralmente, depender totalmente de Deus. Esse era o momento que eu precisava reafirmar a minha fé. Depender totalmente de Deus mais uma vez. Se o natural ele estava falando o contrário, se os médicos falavam que tinha boas chances da minha voz ficar rouca pro resto da minha vida, de eu ter sérios problemas com cãibra, com diversas outras coisas pro resto da minha vida, havia um Deus, o sobrenatural, Jesus, o Rei de todas as coisas, o Mestre, o Soberano, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas.
era somente nele que eu tinha que depositar as minhas esperanças. Faz mais ou menos um mês, meus irmãos, que eu fiz essa cirurgia. Eu posso falar com clareza no meu coração, e eu me emociono para falar isso. Tudo aquilo que os médicos falaram que tinha boas chances de acontecer. Era uma cirurgia extremamente perigosa. Tanto que eu fui para outra cidade para fazer. Tudo aquilo que poderia acontecer de ruim, meus irmãos, nada aconteceu. Nem o mínimo detalhe, nem a pequena coisa, nada. Sabe por quê? Porque uma vida entregue a Deus, uma vida onde você depende inteiramente de Deus, ela gera necessariamente vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, todo mundo que teve um encontro com Jesus, todo mundo que dependeu inteiramente de Jesus, teve como consequência vida. A filha de Jairo teve vida, a hemorroísa teve vida, e é isso que Deus ele quer para a tua vida hoje, independente do que você vive. Eu pude experienciar isso na prática. Meus irmãos, uma vida entregue a Deus, uma vida consagrada a Deus, Deus age. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus cumpridor de promessa. A palavra em Números vai nos dizer, escuta bem isso, a palavra em Números vai nos dizer que o nosso Deus, Ele não é homem para mentir. O nosso Deus não é homem para mentir, e Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Deus ele fez uma promessa na tua vida, se Deus ele tem feito com que algo aconteça na tua vida, e você não sabe o porquê, se aquela promessa que Deus fez para você ainda não se cumpriu, se a doença tem se alastrado na sua casa, você não sabe o porquê, saiba que existe um Deus, que se Ele te prometeu a cura, se existe um Deus que te prometeu uma aprovação no vestibular, se tem um Deus que te prometeu um emprego melhor, saiba que a palavra nos garante que esse Deus não é homem para mentir. E muito mais, esse Deus, Ele não é filho de homem para se arrepender. Ou seja, aquilo que Deus te prometeu, Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Cabe a cada um de nós aceitarmos a realidade que a gente está vivendo e seguir decididamente. Pensa bem, meu irmão, a hemorroísa passou 12 anos ali sendo marginalizada pela sociedade. Nem por isso ela desistiu. Ela foi até Jesus, tocou nas vestes e foi curada. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Jesus quer te encontrar hoje. Esse grupo de oração especial de aniversário, ele tem uma graça diferente que Deus ele quer trazer para nós. Deus ele quer reafirmar promessas na tua vida. Aquilo que você tem deixado escondido, que você acha que foi da sua cabeça, Deus quer reafirmar isso no seu coração. Deus quer reafirmar promessas para o nosso grupo de oração, que por vezes a gente deixa de lado. A gente acha que é da nossa cabeça. É isso que Deus quer para nós hoje, meus irmãos. Uma dependência total, uma vida completamente entregue a Ele. Assim como Jairo, assim como a mulher que sofria do fluxo de sangue, prostrar aos pés de Jesus. Não tem outra opção. E a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a partir do momento que nós dependemos inteiramente de Deus, o nosso coração, ele se enche. O nosso coração fica cheio. O nosso coração transborda. O nosso coração queima. Porque Jesus, ele faz isso em nós. Jesus, ele preenche aquilo que precisa ser preenchido. Jesus cura aquilo que precisa ser curado. Jesus liberta aquilo que precisa ser libertado. E é isso que ele quer fazer com cada um de nós hoje, no grupo de oração Fogo do Alto. Ele quer fazer com que o nosso coração ele arda. E ele se alastre pela nossa casa. E se alastre pelo lugar que a gente frequenta. Tem uma beata da nossa igreja, chama Beata Nútia. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ela. Beata Nútia. Ela vai nos dizer que se eu e você não ardemos de amor, escuta bem isso, que isso é importante. Beata Nútia vai nos dizer que se eu e você não ardemos de amor, muitas pessoas morrerão de frio. Se eu e você, o nosso coração, a nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério não arde de amor por Jesus, esse Jesus que nos encontrou um dia, se isso não faz o nosso coração estar em chamas, querendo que o próximo viva aquilo que a gente vive, muitas pessoas morrerão de frio. Pessoas da sua casa talvez hoje estejam congelando espiritualmente, porque você não tem agido, porque eu não tenho agido. Talvez na sua realidade, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, o Senhor tem sentido falta do seu coração pegando fogo, para que assim como vai dizer a Beata, as pessoas não pereçam de frio. Frio espiritual. A ausência da palavra de Deus, a palavra que aquece, a ausência do Espírito Santo que transforma.
É isso que o Senhor deseja, meus irmãos. A partir do momento que nós temos um encontro com Ele, assim como Jairo, assim como Hemorroíça, o nosso coração pega fogo, o nosso coração se transforma e nós vamos adiante. E nós mudamos realidades, nós mudamos o mundo. Nós, enquanto grupo de oração Fogo do Alto, temos a missão. O nosso grupo de oração tem um nome extremamente poderoso. É o fogo que vem do alto, é o fogo que nós vamos experimentar semana que vem em Pentecostes. É a descida do Espírito Santo. É isso, meu irmão, é isso. Se o Senhor ele te trouxe aqui hoje, não foi à toa. Mas é porque Ele quer trazer algo novo no teu coração. Ele quer resgatar aquilo que Ele já fez e fazer mais. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos nos prostrar diante de Jesus. Eu e você precisamos reconhecer que sem Ele nada acontece. É dependência total, não é dependência parcial. É dependência total, é tudo. Se não for para dar tudo, não vai valer. Para que a cura acontecesse na vida da hemorroíça, a fé dela tinha que ser integral. Para que a cura acontecesse e entrasse na vida da filha de Jairo, era fé integral, não era uma fé parcial. É tempo de eu e você depositarmos tudo que nós temos diante de Jesus e seguir adiante. É sobre isso, meus irmãos. Eu poderia vir aqui nesse grupo de aniversário e falar coisas bonitas, coisas alegres. Mas Deus ele quer trazer algo novo para nós. Direcionamento novo, moção nova. Deus não nos quer mais em águas rasas. O Senhor nos falava isso no começo do ano. É tempo de profundidade no grupo de oração Fogo do Alto. A profundidade que foi necessária para a hemorroíça ir atrás de Jesus, tocar-lhe as vestes. E se for necessário hoje, nós vamos também tocar as vestes, para que a cura aconteça na tua vida, para que o cumprimento da promessa seja uma realidade na tua história. Queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Meus irmãos, essa oração que nós teremos será uma oração de entrega total a Deus. Será uma oração onde nós vamos precisar tirar forças onde talvez você não tenha. E você vai pedir para que Deus te dê essa força. Deus ele tem algo diferente para o grupo de oração Fogo do Alto nessa noite. Nós viveremos grandes coisas, nós rezaremos, nós pularemos se for necessário. Mas o primeiro passo para a dependência total, nós tivemos a aula de Jairo e da hemorroíça. Eu queria que você resgatasse no seu coração agora tudo aquilo que você sente que não é de Deus ainda na tua vida. Tudo aquilo que você faz por conta própria. Tudo aquilo que você não consulta o Senhor para fazer. Todas as decisões que você tomou e que hoje geraram uma bola de neve ruim na tua vida, que você não consultou o Mestre Deus, o Messias.